Queridos irmãos, é necessário esta união perfeita para que a Igreja Apostólica possa alcançar esta vitória. Mas, queridos irmãos, para isso acontecer, precisamos deixar de lado tudo aquilo que atrapalha a nossa união. Temos que deixar de lado maus sentimentos, o ódio, a raiva, tudo aquilo que não pertence a Deus nosso Pai, para que possamos compreender o real valor desta união. Queridos irmãos, a mensagem mostrou para nós: a união é necessário para que possamos vencer os dilemas da vida, vencer as dificuldades da vida. Nós precisamos estar unidos. Queridos irmãos, quando nós voltamos um pouco na Sagrada Escritura, e nós voltamos ali no ministério de Jesus, nós vemos que Jesus, ao realizar o seu ministério, Jesus ele sempre provou que era necessário ter paciência, que era necessário ter humildade, simplicidade, coragem, ânimo e dedicação. E Jesus também mostrou para aqueles homens, ao realizar o seu ministério na terra, que nós jamais podemos querer ser melhor ou ser maior do que o próximo. Porque, queridos irmãos, Jesus, sendo o príncipe da paz, tendo o seu reino, tendo ali juntamente com o Pai, criado tudo nesta terra, mas Deus viu a necessidade, que precisava enviar o seu Filho a esta terra, para que pudesse mostrar para os homens aquilo que pertence ao seu reino. Porque os profetas realizaram as suas obras, mas não foi, prezados irmãos, não foi reconhecido por aquele povo, por causa da ingratidão, por causa da desobediência. Nós temos ali um profeta de grande poder, que recebeu de Deus o nosso Pai os mandamentos, mostrou para aqueles homens o mandamento de Deus, mas também não foi o suficiente. Por quê, queridos irmãos? Porque o poder do mal, ele sempre vem colocando a mão, o dedo, querendo atrapalhar a obra de Deus. Como foi no princípio, no início de tudo, ele sempre vem a querer acabar com aquilo que Deus formou, com aquilo que Deus realizou. Querendo então destruir a obra do Pai, ele sempre vem com as suas armadilhas, com a sua cilada, colocando na vida da criatura humana. E muitos têm caído nesta cilada, muitos têm caído nessas armadilhas do poder do mal, e têm se deixado levar pelo ódio, pelos sentimentos maus. Por isso que nós vemos hoje na atualidade, quantas pessoas fazendo tantas coisas terríveis contra o seu irmão, contra o seu próximo. Deus não criou a cada um de nós para isso. Deus não formou, não fez cada um de nós com este propósito. Totalmente ao contrário. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez com a intenção que aqui na terra fosse então a expansão do seu reino. Ou seja, o que Deus esperava da criação dele é que vivesse nessa terra a semelhança que vive no reino do céu. Mas como eu disse, o poder do mal não deixou Deus realizar a sua vontade, e veio e atrapalhou a obra de Deus. Por isso, queridos irmãos, a nossa luta é constante. A nossa luta é constante para manter aquilo que Deus deixou para nós, aquilo que Jesus ensinou para nós. E se não houver esta união, prezados irmãos, nós não alcançaremos a vitória. Porque o poder do mal, ele vem a cada dia, querendo colocar em nosso meio obstáculo, para que possa atrapalhar a obra de Deus nosso Pai. Queridos irmãos, por que a Igreja Apostólica primitiva do passado, ela veio a se corromper? Por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da ingratidão e da desunião. Por isso que ela veio a se corromper. Então aí a preocupação da Santa Avó do Santo Irmão, para que essa igreja também não venha a se corromper, é necessário esta união. É necessário a união da família apostólica. É necessário nós se unirmos, pensarmos no bem da nossa igreja. Mas para eu me colocar nesta união, estar vivendo esta união, eu preciso então praticar o amor.
eu preciso praticar a misericórdia, eu preciso ter caridade, eu preciso ser manso, humilde de coração, como Jesus me ensinou, como a Santa Avó Rosa me ensinou, como o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Nós precisamos, prezados irmãos, colocar a nossa vida em ordem, para que possamos então levar avante esta obra de Deus. Mas, queridos irmãos, infelizmente, não deveria, mas infelizmente entre a família apostólica, porque, queridos irmãos, falar do mundo é fácil, porque nós vemos, contemplamos constantemente o que acontece. Então falar o que acontece no mundo é fácil, mas agora, prezados irmãos, a nossa missão é também de mostrar para o mundo aquilo que é certo, mostrar para o mundo para que eles possam se converter a essa verdadeira fé. Mas só que para isso acontecer, nós precisamos estar vivendo. E infelizmente na nossa igreja apostólica, nós temos entre nós pessoas que ainda guardam sentimentos ao contrário da vontade do Pai. Nós temos entre nós pessoas orgulhosas. Sim, prezados irmãos. Nós temos entre nós pessoas vaidosas. Nós temos entre nós pessoas soberbas, pessoas revoltadas, pessoas que carregam consigo a raiva, o ódio. Nós temos entre nós. Nós temos entre nós pessoas que não se conseguem se colocar abaixo do seu irmão. Não tem humildade, não sabe o que é humildade. Vivendo assim, prezados irmãos, dificilmente nós iremos ter a união perfeita que Deus tanto espera da nossa igreja. Se nós começarmos a viver nessas maneiras erradas, queridos irmãos, será difícil. Queridos irmãos, é interessante, quando nós olhamos para a nossa igreja, e que não deveria ser assim, mas nós vemos na nossa igreja apostólica, pessoas, porque, prezados irmãos, da minha parte não recebe nem consideração de irmão, porque uma pessoa que vive nessa condição, para mim não é apostólico. Pessoas, prezados irmãos, que faz o ministério, que executa os ministérios da nossa igreja, como se estivesse executando algo para a sua pessoa, como se estivesse executando algo para o seu interesse, e não para o interesse de Deus nosso Pai. Nós que temos ministério precisamos compreender que nós temos que realizar o ministério da nossa igreja com humildade, com simplicidade. Nós não podemos realizar o ministério da nossa igreja querendo colocar o nosso nome à frente de tudo. Não é assim, prezados irmãos. Nós não fomos ensinados a ser dessa maneira, a viver dessa maneira. Jesus, quando ele estava realizando o seu ministério, Jesus ele realizava milagre, dava cura ali, tirava aquelas doenças daquele povo. Jesus ele não falava: eu estou realizando isso. Não. Jesus ele sempre falava assim: a tua fé te salvou. Quando aquela mulher foi pega cometendo adultério, Jesus ele disse para ela, quando passou todo ali aquele momento, Jesus ele disse: eu não te condeno, mas vai e não peques mais, porque a tua fé te salvou. Prezados irmãos, Jesus ele sempre colocava em primeiro lugar Deus o nosso Pai. Prova disso, ele sempre falava aos discípulos que quem estava vendo ele, estava vendo o Pai, ou seja, ele estava realizando a obra do Pai, aquilo que o Pai determinou para Jesus. Prova disso, queridos irmãos, Jesus ele foi até o sacrifício. Ele não queria passar por aquele momento, não queria, como nos fala ali no Evangelho de São Lucas, naquele momento antes da sua crucificação, Jesus ele foi no monte orar juntamente com os discípulos. E quando ali ele passou horas e horas orando com a sua face voltada na terra, pedindo a Deus o Pai para que passasse aquele cálice, para que não viesse a acontecer aquilo que estava ali pronto para acontecer, ele queria que aquilo não viesse a acontecer. E ele pediu ao Pai, ele orou ao Pai. Prova disso, São Lucas escreve no seu Evangelho, que quando Jesus voltou aos discípulos, eles viam verter da face de Jesus sangue e não suor, prezados irmãos. Vejam, queridos irmãos, o que Jesus fez por cada um de nós. Com a sua face vertendo sangue, e é o único evangelho que está registrado essa palavra. Porque, queridos irmãos, São Lucas, ele era realmente um médico, e ele sabia o que era sangue e o que era suor. Então ele registrou essa palavra, porque ele sabia o que estava falando.
Por isso, queridos irmãos, Jesus ele fez tudo aquilo em prol de Deus, o nosso Pai. Nós vamos um pouco mais adiante. Quando os apóstolos realizaram os seus ministérios nesta terra, nós temos apóstolos que realizaram grande obra para Deus, o nosso Pai. Nós temos o apóstolo São Paulo, como foi colocado nessa mensagem, que ele também pediu a união do povo. Ele pediu a união para que o povo se unisse a Deus, para que vivesse nessa união perfeita. E ele sempre pedia em nome de Jesus. Ele sempre pedia em nome de Deus, o Pai. Ele não pedia apenas em seu nome, não, prezados irmãos. A Santa Avó Rosa, da mesma maneira, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a Santa Avó, viram nela, quando pedia algo para ela, ela sempre falava: vamos falar com Jesus, vou ver com Jesus, vou ver o que pode ser feito. Ela sempre pedia a Jesus. Agora o Santo Irmão Aldo, nós somos prova. Quantas vezes, ao pedir algo para o Santo Irmão Aldo, ele falava: vou ver com a avó o que pode ser feito. O que eu faço em nome da avó. O que a avó permite, eu faço. Ele nunca disse assim: vou fazer porque eu sou profeta. Não, prezados irmãos. Ele nunca disse: eu faço isso porque eu mando aqui. Não, jamais. Ele, sendo representante da Santa Avó de Deus, o nosso Pai, jamais ele quis se colocar à frente da Santa Avó. Ele sempre se colocava depois da Santa Avó de Jesus. Ele sempre colocava a Santa Avó e Jesus em primeiro lugar, Deus, o nosso Pai. Queridos irmãos, ele provou para nós isso. Nós temos registrado nos ensinos da nossa igreja, nas suas mensagens, ele mostrou para nós a sua humildade, a sua simplicidade. Agora eu pergunto para os irmãos: para que então, quando realiza um ministério nesta igreja, para que bater no peito e falar assim: eu sou melhor, eu faço porque eu sei? Queridos irmãos, não é assim, meu irmão. Para que um irmão pegar, bater no peito e falar assim: eu toco bem porque eu sei? Não é assim. Você toca bem porque Deus concedeu o dom para você tocar. Se Deus quiser tirar esse dom, Ele tira a hora que Ele quiser. Então, prezados irmãos, temos que ter humildade. Eu toco, eu aprendi, eu preciso ajudar o meu irmão. Eu tenho uma facilidade no meu ministério, eu preciso ajudar o meu irmão. Eu não posso querer guardar só para mim, não. Eu preciso dividir. Porque Jesus, ele dividiu com os discípulos, com os apóstolos. E Jesus provou ali nas suas palavras que é necessário esta união. Eu não posso, queridos irmãos, colocar numa ideia e falar assim: essa ideia é a minha, tem que ser essa, se não for essa, nada feito. Não é assim, meu irmão. Não é dessa maneira. Nem dentro da igreja, nem no lar, não é dessa maneira. Precisa haver o entendimento, precisa haver a compreensão, precisa haver o diálogo, é necessário conversar, mas não com orgulho, prezados irmãos, não com vaidade. E infelizmente nós vemos isso dentro da nossa igreja, nós vemos isso dentro do nosso ministério. Não deveria ser assim, mas nós vemos dentro do nosso ministério. Quantos, prezados irmãos, pastores que cumprem ministério para Deus, nós vemos aí viver no orgulho, na soberba. Será que foi isso que o Santo Irmão Aldo deixou para nós? Eu não me lembro, prezados irmãos. Eu não me lembro que foi isso que o Santo Irmão Aldo falou para mim, porque não foi isso que ele disse. O Santo Irmão Aldo, ele sempre falava assim, lá no púlpito, ao realizar a reunião: não é o que você pensa, não é o que você quer, é o que eu quero falar para o meu povo, é o que eu quero falar para a minha família, para os meus filhos, é o que eu quero, não é o que você pensa. Ele provou isso para nós. Então, queridos irmãos, nós temos que buscar esse entendimento. Nós precisamos compreender, principalmente se unir mais à família apostólica, se unir mais, pensar no crescimento da nossa igreja. Não ser como muitos fazem, quando uma pessoa sai da igreja já fala: nossa, demorou a sair, por que não saiu antes? Isso não é ser unido. Quando a pessoa está desanimada no trabalho do coral, não é você chegar na pessoa e destruir ela, não. É você incentivar, é você ajudar, para que possa somar, porque nós precisamos somar, porque nós somos filhos de Deus, nós somos a família de Deus, e essa família precisa ser unida. Porque se não for unida, prezados irmãos, nós não teremos vitória. E esta união é no modo geral, é o conselho com a igreja, é a igreja com o conselho, porque nós somos uma família só. Não adianta, prezados irmãos, nós pedimos a união da igreja, pedimos a união do ministério, se na direção não há, temos que ser unidos, precisamos estar unidos,
porque nós somos uma família só, nós temos um propósito. O nosso propósito é levar avante a nossa igreja, é salvar almas preciosas para o reino do céu. A nossa missão é divulgar o Evangelho de Jesus. A nossa missão é provar para este mundo a oportunidade de salvação que está sendo dada. Mas para isso, precisamos ter amor, precisamos amar o nosso irmão, precisamos compreender, precisamos ajudar e precisamos ser um servo de valor de Deus. Precisamos cumprir a nossa missão, seja a missão de cantar, seja a missão de obreiro, diaconisa, precisamos cumprir o nosso ministério. Nós não podemos deixar o nosso ministério em segundo lugar na nossa vida, não. Porque, queridos irmãos, eu não me lembro se o Santo Irmão Aldo foi na minha casa pessoalmente, bater lá na minha porta e falar assim: filho, eu quero que você pregue para mim. Não foi assim, prezados irmãos. Não foi dessa maneira. Despertou em mim a vontade de ajudar a igreja. Fui até o Santo Irmão Aldo, pedi a ele. Prezados irmãos, eu pedi a ele. E ele então concedeu a oportunidade. Da mesma maneira, somos todos nós que temos ministério. Ninguém foi recebido lá na casa Santa Avó, Santo Irmão Aldo, e falou assim: vem cá, meu filho, que eu preciso de você. Não, não foi assim. Despertou em cada um de nós o dom e a vontade de ajudar a Deus, o nosso Pai. Então nós temos que honrar com os nossos compromissos. Temos que ser leal a Deus, o Pai, ser leal a Jesus, a Santa Avó. Porque o nosso ministério não é para uma pessoa física, não é para uma pessoa material nessa terra. O nosso ministério é para Deus, é para Jesus, é para a Santa Avó, é para o Santo Irmão Aldo. Nós aqui estamos executando os trabalhos da nossa igreja, mas não é apenas para a direção, nós estamos ajudando a igreja, ajudando a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, porque eles são o que realmente inspira e abençoa esta igreja apostólica. É a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Nós estamos aqui cumprindo este ministério, em nome da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Nós temos que pensar isso, porque se nós pensarmos dessa maneira, nós iremos fazer com amor, nós iremos fazer com dedicação, nós iremos fazer ainda mais em prol do reino do céu. Mas agora, prezados irmãos, se eu colocar sentimentos maus, se eu colocar pensamentos errados, começar a pensar e ter dúvida daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou ensinando, aí, prezados irmãos, vem o desânimo. Vem o desânimo, vem a falta de amor, vem a falta de confiança. Quando pensar que não, perde a fé, perde tudo. E perde até, muitas das vezes, a sua salvação. Por um minuto de bobeira, a pessoa pode perder a sua salvação. Por ouvir o que não deve, por compartilhar o que não deve. E o que nós devemos fazer é compartilhar, ouvir aquilo que a doutrina, os ensinos da nossa igreja, onde o Santo Irmão Aldo nos deixou para nós. A doutrina é uma só, a disciplina é a mesma, nada mudou, nada vai mudar, prezados irmãos. Se nada vai mudar, então por que nós precisamos ficar questionando? Questionando o que tem, o que foi, o que o Santo Irmão Aldo deixou. Para quê, prezados irmãos? Nós não podemos estar questionando a verdade de Deus. Se nós queremos salvação, nós precisamos aceitar e viver o que Deus deixou para nós. É isso, prezados irmãos, que a Santa Avó espera da Igreja Apostólica. É isso que o Santo Irmão Aldo espera deste ministério, deste povo unido, seja no trabalho do coral, no ministério de pregar. Nós somos o exemplo, nós temos que mostrar para este mundo. É nós que temos que mostrar para este mundo que ainda há essa oportunidade, queridos irmãos. Como tem um hino do coral que nos fala: não cante, meu irmão, só por cantar. Não cante, prezados irmãos, só por cantar. Viva o que realmente está cantando. Tenha caridade, tenha misericórdia, tenha bondade. Não vive aí, queridos irmãos, muitas das vezes pensando que você é o bom, que você não é. Não adianta você pensar assim. Não adianta você levar por este lado, porque nós não somos ensinados a viver dessa maneira. E aí a direção então da nossa igreja nos coloca este ensino, aonde nos fala assim: lembra-se que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram a verdadeira união, a união da direção, do ministério, dos obreiros, dos regentes, dos músicos, dos coristas, dos fiéis, dos ouvintes do programa Hora Milagrosa e daqueles que ainda vierem a esta igreja conhecer e viver esta fé, pois se cumpre a palavra de Jesus. Qual é a palavra de Jesus, prezados irmãos? É o que realmente está registrado no Evangelho de São João, aonde ele mostra para nós, lá no capítulo 10, versículo 1 a 42. Quando Jesus ele estava reunido naquela festa, juntamente com aqueles homens, Jesus então fala:
mostrando para aqueles homens: ainda tenho muitas ovelhas que estão perdidas, mas elas ouvirão a minha voz. Por quê? Porque haverá um só pastor e um só rebanho. Queridos irmãos, quando Jesus falou essas palavras, aqueles homens interrogaram Jesus e perguntaram até quando Jesus iria ficar naquela incerteza, se ele era ou ele não era o Salvador, o Messias prometido. Porque uma hora ele falava que ele era, e outra hora ele falava que iria vir, que iria ainda acontecer. E Jesus então olha para aqueles homens e fala: sabe por que vocês não entendem a minha palavra? Porque vocês não são as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas, elas me ouvem. Queridos irmãos, isso se cumpre na nossa igreja apostólica. Isso se cumpre e vem se cumprindo a cada dia. Porque este pastor por excelência é o nosso santo e querido irmão Aldo, profeta de Deus nosso Pai, aonde eu falo com toda certeza, sem medo de errar, porque tive a oportunidade de beijar a sua mão e de olhar na sua face e de ver nele que ele realmente é o profeta. Prezados irmãos, ele é este pastor por excelência. Ele é este pastor que guia este rebanho. E este rebanho somos nós, a família apostólica. Então, se nós somos o rebanho de Deus, o nosso Pai, não pode haver entre nós as diferenças. Não pode haver entre nós briga, contendas. Não pode. Porque nós temos um pastor por excelência, que é o profeta Santo Irmão Aldo. E isso mostra para mim, prezados irmãos, que não é eu, não é o senhor, não é a senhora, e muito menos você, jovem, que vai ser este pastor desta igreja. O pastor desta igreja já foi instituído por Deus, se chama Santo Irmão Aldo. O que nós estamos fazendo é relembrando o que ele deixou para nós. Estamos relembrando o que ele ensinou para nós. E nós não estamos aqui, prezados irmãos, ninguém, seja direção, seja ministério, ninguém tem autoridade, tem poder, tem sabedoria para querer se colocar no lugar do profeta Santo Irmão Aldo. Ninguém. Porque ele deixou para nós tudo ensinado. E não haverá outra pessoa que vai anunciar, que vai revelar. Prezados irmãos, não haverá. Sempre eu falo, como pode uma pessoa pecadora querer revelar alguma coisa de Deus? Como pode, prezados irmãos? Como pode uma pessoa que vive no erro, no pecado, querer revelar uma coisa de Deus? Como pode? Isso é impossível. Isso é impossível. Muitos se falam que revelam, mas não revela nada, prezados irmãos. E nós temos que entender o seguinte, é muito interessante nós entendermos também essa parte. Nós temos que entender, prezados irmãos, que o poder de Deus é imenso. Ele realiza obra, Deus realiza obras entre nós. Mas o poder do mal, o poder dele também é imenso. É imenso o poder do mal, é imenso. E ele faz também obras, ele realiza obras. Por isso que muitas das vezes ouvimos que pessoa foi curada por uma pessoa pecadora. Mas, prezados irmãos, quem realizou não foi Deus. Quem realizou não foi Jesus. E muitas das vezes quem realizou foi o poder das trevas. Por isso que nós temos aí a doutrina perfeita que ensina para nós que para receber algo de Deus precisa estar merecendo. Por isso que a igreja apostólica, ela, prezados irmãos, a igreja apostólica não garante. O que garante é os ensinos desta igreja. Se você obedecer, se você seguir, se você se converter a esta fé e aceitar essa doutrina, essa disciplina, aí sim você terá mérito de receber uma bênção. Mas se não tiver mérito, não tem bênção, porque Deus não vai abençoar uma pessoa pecadora. Por isso que nós temos que tomar a decisão e se unir mais, buscar ajudar o próximo e viver o amor sincero de uns com os outros. Praticar a caridade, praticar a bondade, ter compaixão, porque é isso que a igreja apostólica ensina. E nós temos que colocar isso em prática, prezados irmãos. E nós que temos ministério, que ajudamos esta igreja, precisamos então ser exemplo de filho de Deus. Precisamos ser exemplo em nossas atitudes, no nosso falar, no nosso proceder, porque nós somos representante
do santo e querido irmão Aldo, porque ele instituiu a cada um de nós, quando ele deu a oportunidade de fazermos parte deste ministério. Ele sempre falava que o pastor, seja ele, é representante dele, santo irmão Aldo. Então, temos que nos colocar como representante dele e ter todas as qualidades que o santo irmão Aldo possui. Qualidade de amor, de perdão, de misericórdia, de bondade, de compaixão. E jamais colocar o orgulho à frente. Porque, queridos irmãos, tenho já um bom tempo na nossa igreja e eu conheci muitos pastores. Conheci muitos que faziam parte do ministério. E como eu sempre falo, bateram no peito e falaram que era o bom. E hoje já nem está mais entre nós. Queridos irmãos, isso é triste, porque não soube valorizar o presente que ganhou. E nós aqui estamos, tendo a oportunidade de fazer parte desta obra de Deus, tendo a oportunidade de ajudar a Deus, então nós temos que se unir. Precisamos orar mais, precisamos vigiar mais e estar preparado. E os irmãos também precisam buscar essa confiança, precisam buscar principalmente a ter fé e participar das reuniões da nossa igreja, participar dos trabalhos da nossa igreja, despertar o dom, buscar ajudar a nossa igreja. E não ficar aí, prezados irmãos, como fala, de braço cruzado esperando. Não, nós temos que ir à luta e precisamos batalhar. Lembra-se daquele ensino de Jesus, quando ele mostrou para aqueles homens ali, ensinando sobre os talentos. Então ele deu para nós o talento, e nós temos que trabalhar, precisamos multiplicar, para que Deus o Pai possa se alegrar com a nossa dedicação e com o nosso amor. Sejam esforçados, queridos irmãos, e neste novo ano que estamos aí iniciando, busque essa união, busque a união perfeita com todos, deixe as diferenças de lado e vamos trabalhar em prol do reino do céu. Que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo abençoe a cada um dos irmãos e conceda muita sabedoria.